Capítulo 9. A fuga. Nossa fuga do Tibete consistiu em uma série de acontecimentos venturosos e infortúnios permeados por uma resignação atormentada e sem alívio. Meu mestre e seu irmão eram idosos. Eu caminhava com dificuldade, e o sobrinho de Khenpo Dorje era um jovem cabeça dura, com um bom coração, mas de julgamento pouco confiável. Esse sobrinho, de fato, causou-nos nosso primeiro infortúnio. Após a cerimônia de Vajrakhilaya ter sido concluída com nossa fuga bem-sucedida dos chineses, a multidão de tibetanos se dirigiu ao monastério de Sangachokling, através do desfiladeiro de Dagpo. Protegida pela ação da retaguarda da milícia Kampa, no caminho, chegamos a uma encruzilhada. Paramos os quatro para fazer adivinhações, e elas nos apontaram que o melhor era nos separarmos do grupo e seguirmos pela trilha secundária. Entretanto, o sobrinho de Khenpo Dorje se opôs energeticamente a esse plano. Como pode ser seguro continuar sem o exército? Perguntou. Ficaremos desprotegidos no extenso vale com os chineses às nossas costas. Khenpo Dorje replicou que as adivinhações tinham sido muito favoráveis. Muitos lamas fazem adivinhações nesses tempos, e muitos foram mortos. Contra-argumentou o sobrinho teimosamente. Seu pai o repreendeu rápido. Não fale assim. Khenpo Dorje é um grande lama e é o mais velho entre nós. Você não está na posição de questionar a sabedoria da sua escolha. O sobrinho recusou-se a desistir, pois estava convencido de que o pai e o tio seriam mortos se renunciassem à proteção dos militares. Com lágrimas nos olhos, implorou: por favor, não tomem essa decisão. Finalmente, Khenpo Dorje concordou, dizendo: se você insiste e se for se sentir muito infeliz de outro modo, seguiremos com a milícia. Mais tarde, saberíamos que os que fugiram pela rota secundária do vale puderam manter seus pertences intactos e ir diretamente para a proteção do exército indiano, através dos Himalaias. Nós, entretanto, tivemos que começar a nos desfazer de coisas imediatamente e fugimos por uma trilha perigosa que girava em círculos e que atrasaria nossa chegada à Índia por meses. Viajamos a cavalo, sem parar, por 4 dias e alcançamos o desfiladeiro de Dagpo na escuridão da madrugada do 5º dia. Sem chá, sem comida e sem dormir, imagens estranhas flutuavam em meu campo de visão. O caminho pelo desfiladeiro era firme, mas em ambos os lados havia neve alta. Avançávamos um pouco, então todos, 1000 pessoas e centenas de animais, tinham que parar porque alguém ou algum animal de carga havia tombado na neve. Reagrupando-nos do outro lado da montanha, fomos em frente até chegarmos ao monastério de Sangachokling ao amanhecer. Por muitos dias havíamos considerado o Sangachokling como nosso destino, um lugar onde poderíamos finalmente parar. No entanto, repentinamente a milícia Kampa lançou um alerta de que os chineses estavam avançando pelo desfiladeiro de Dagpo e insistiram para que continuássemos a fuga imediatamente. Seguimos o seu conselho e fugimos, mas pelo menos a metade daquelas pessoas estava exausta demais para continuar até que tivessem comido alguma coisa. 500 pessoas foram capturadas e levadas de volta pelos chineses. Essas notícias, passadas pelos Kampas, eram profundamente depressivas para o resto de nós. Estávamos fugindo em direção a um segundo desfiladeiro chamado Lungjung. Um desfiladeiro tão estreito e traiçoeiro que os cavalos não podiam atravessar. Descartamos então a maior parte dos pertences que ainda não tínhamos largado, carregando apenas os objetos mais sagrados e preciosos nas nossas costas. Foi durante a travessia desse desfiladeiro que cheguei à melancólica conclusão de que aquele era o fim da minha vida tal qual eu a conhecera.
Minhas posses, meus parentes, meu monastério, meu país, um após o outro, tinham-me sido arrancados. Eu estava entorpecido pela falta de sono, pela fome e pela perda. Sentia-me como se estivesse entrando no bardo, o estado intermediário entre a morte e o renascimento, em que experimentamos a existência como completamente insubstancial, como uma miragem. Tal qual um caminhante no bardo sabia que essa viagem só terminaria numa existência inconcebivelmente diferente. Ao sul do desfiladeiro de Lungjuk, entramos numa região que os tibetanos chamam de Terras dos Homens Selvagens e os indianos de Terras dos Nagas. A Terra dos Nagas é a região nordeste da Índia, vizinha de Myanmar, ex-Birmânia. Os governos da Índia e do Tibete tinham deixado que grande parte dessa fronteira permanecesse indefinida, mas ela seria calorosamente disputada pela Índia e pela China. Com suas extensas florestas tropicais, era habitada por seres primitivos que caçavam com flechas envenenadas e acreditavam na virtude de matar e sacrificar animais. Se um membro importante da família morresse, decapitavam centenas de animais e punham suas cabeças em estacas, fincadas ao redor da tumba. Sentimos-nos muito melancólicos enquanto estivemos nessa terra quente e selvagem. Chegamos a uma montanha chamada Saru, consagrada à deidade Chakrasamvara do budismo Vajrayana. Decidimos ficar nas terras altas das montanhas por algum tempo, porque estávamos certos que iríamos morrer no calor abrasador das planícies indianas. Um homem butanês juntou-se ao nosso grupo. Outro lama e 4 companheiros acampavam na montanha. Todos nós vivíamos de fubá, comprado pelo preço exorbitante de 1 moeda de prata por caneca, e de uma planta semelhante ao alho. Nem o fubá nem o vegetal pareciam muito apetecíveis a um tibetano. Então alguém do grupo do outro lama matou um iaque e repartiu a carne conosco. Isso deu-nos força num momento em que estávamos extremamente fracos. Depois de 3 meses em Saru, os sinais nos sonhos e nas adivinhações indicaram uma reviravolta ruim em nossa situação, e soubemos que deveríamos nos mudar mais para dentro da Índia. Saru ficava na área de fronteira vagamente delineada da terra dos Nagas, portanto não estávamos definitivamente fora do alcance dos chineses. Teríamos que atravessar 2 montanhas para alcançar um acampamento do exército indiano, e enviamos um homem à frente para ver se encontrava ajuda. Eu estava temendo que Khenpo Dorje e seu irmão não fossem capazes de andar toda aquela distância. Outro grupo foi conosco, mas, quando saímos, 3 deles começaram a ter dúvidas. Provavelmente morreriam na Índia de calor ou fome. Talvez os chineses não fossem tão ruins no Tibete. Certamente era melhor morrer no Tibete que na Índia. Os 3 continuaram assim, retardando-nos à medida que mantinham uma discussão infindável, até que percebi que alguns homens subiam a encosta da montanha, possivelmente uma patrulha chinesa. Não havia mais como perder tempo, pensando se Khenpo Dorje e seu irmão conseguiriam ir ou não. Mas, naquele momento, um dos 3 anunciou: "Não vou mais com vocês, vou voltar e me render." Os outros 2 disseram que iriam com ele. Olhei firmemente para eles e soube muito bem que sua coragem não tinha calibre para resistir ao interrogatório chinês. Iriam nos trair, e Khenpo Dorje e todos os outros, inclusive eles, seriam mortos. De repente, fiquei furioso. Arrancando uma pequena pistola do cinto, apontei-a para eles. "Isso não vai dar certo. Vocês agora não têm a opção de se render aos chineses. Sua opção é entre ir em frente ou morrer agora." Minha voz era firme, mas minha face se contorceu. O tempo pareceu parar num instante de intensa claridade. Ninguém falou ou se moveu até que um dos 3 disse: "Está bem, Tulku. Iremos com você e com os outros." Era como se um feitiço se tivesse quebrado. Imediatamente todos nós éramos pressa e eficiência. Khenpo Dorje e os outros foram na frente, e eu fiquei atrás com 2 homens para interceptar os intrusos e proteger nossa retaguarda se necessário.
Os intrusos, entretanto, acabaram sendo os homens que havíamos mandado para o acampamento do exército e os carregadores que vieram com eles. Com a ajuda deles, fomos capazes de viajar a pé pela mata rapidamente, e foi uma sorte, pois no dia seguinte, nosso acampamento em Saru foi invadido pelas tropas chinesas e tivemos que nos esquivar dos aviões para que não fôssemos bombardeados pelo ar. Finalmente, depois de atravessar as montanhas, vimos o acampamento do exército indiano. Ainda estávamos numa área na terra dos Nagas, que os tibetanos chamavam de Tibete, apesar de os indianos terem postado suas tropas ali sem nenhuma disputa. Seu acampamento ficava num vale rodeado por montanhas, num clima que se alternava entre verões ensopados das monções e invernos de intensas nevascas. O clima, as montanhas e a falta de acesso por estradas, os suprimentos eram jogados por avião, criavam uma sensação de isolamento. Parecia não haver a expectativa de que esse isolamento pudesse ser violado por algum ataque. A autoridade era frouxa, o preparo militar deficiente. Perto do acampamento, nossos grupos se separaram. O outro lama imediatamente se apresentou ao exército indiano para que ele e seus amigos pudessem receber comida. Seus suprimentos haviam minguado e estavam famintos. O lama logo tornou-se útil para o comando do exército pela sua habilidade de parar as chuvas das monções. Céticos no início, os oficiais se convenceram de suas extraordinárias habilidades depois que o lama obteve alguns sucessos em deixar o céu claro exatamente no dia em que deveria haver a entrega aérea dos alimentos. Eles finalmente pediram-lhe que ficasse e se ofereceram para pagar pelo trabalho com o clima. O lama declinou esse convite e foi embora antes de nós. Nosso grupo ainda tinha alguns suprimentos de comida e era tempo de colheita. Portanto, decidimos ficar numa caverna com vista para o acampamento e para o vale até que pudéssemos comprar mais mantimentos dos fazendeiros locais. Os militares sabiam que estávamos lá e, com nossas preces e cerimônias, dávamos apoio aos esforços de outro lama para parar a chuva. Nessa época, tive vários sonhos em que sacudia a sujeira de minhas roupas. De acordo com os sinais dos sonhos dos tibetanos, isso significava que eu ia perder dinheiro. O oposto, contato com a sujeira e excrementos, é sinal de riqueza. Fiz orações e práticas com a esperança de que os sinais mudassem, mas não mudaram. Outros sinais em sonho também não eram bons. Tampouco era a situação externa. Conforme mais refugiados tibetanos se juntavam nas vizinhanças do acampamento, começaram a alertar o comando indiano sobre a força e disciplina do exército chinês, a encorajar um alerta militar. O comando era muito autoconfiante e alguns dos oficiais bastante pretensiosos. Eles não estavam receptivos a conselhos estratégicos de tibetanos maltrapilhos que tinham acabado de perder seu país. Apesar disso tudo, ficamos. O outro lama foi embora. Khenpo Dorje instigou muitos refugiados tibetanos a continuarem sua fuga, mas nós mesmos não fomos embora até o dia em que percebemos intuitivamente que o perigo era iminente. Naquele dia, arrumamos o que restara dos nossos pertences e os levamos até o vilarejo, onde arranjamos que ficassem guardados por aquela noite. Depois, voltamos à caverna para dormir, planejando sair ao clarear da manhã seguinte. De madrugada, mais ou menos 3 horas, o vale explodiu com o fogo da artilharia pesada e armas automáticas. Durante a noite, as forças chinesas se posicionaram de forma tão efetiva que capturaram a vila e enxotaram as tropas indianas em uma fuga desordenada do acampamento, antes que qualquer defesa pudesse ser preparada. O objetivo deles era aparentemente limitado ao controle militar sobre a população tibetana e sobre o vale, e não se estendia à aniquilação do inimigo. Se tivessem optado por isso, os chineses poderiam ter matado toda a tropa indiana, sem que ninguém escapasse. Foram contidos pela polícia oficial daquela época entre Índia e China, Punch Steel,
coexistência pacífica. Ela seria violada pela China muitos anos mais tarde, mas em função de um interesse muito maior do que aquele vale isolado e uns poucos refugiados. Estando em nossa caverna, muito acima do vale, ainda tivemos a oportunidade de nos juntar ao exército indiano em retirada e escapar, mas os pertences que deixáramos na vila eram irrecuperáveis. Perdi 500 moedas de prata e tinha agora apenas 50. Quimpodorje perdeu suas últimas e mais sagradas estátuas e relíquias. Não havia, porém, tempo para lamentações. Juntamos nossos cobertores e fugimos pela mata em direção às tropas indianas. A trilha principal para fora do vale conduzia a uma ponte. À distância, pudemos ver que as tropas chinesas a haviam tomado. Assim, mantendo-nos escondidos, seguimos rio abaixo. O caminho era muito difícil e muitas vezes não podíamos fazer mais que rastejar pelas encostas profundas e rochosas das montanhas, agarrando-nos a raízes e cipós. Em meu coração preocupava-me se poderia levar meu idoso mestre e seu idoso irmão até um lugar seguro, principalmente agora que não podíamos mais seguir pela trilha principal e estávamos longe da proteção das tropas indianas. Naquela noite, acampamos sobre a densa vegetação rasteira. Apesar da mente perturbada, dormi profundamente, até ser acordado por tiros. A menos de 6 metros dali, as tropas chinesas estavam atirando nos indianos. Depois de um tempo, sem nos notar, eles se afastaram e nós também. Viajamos pela mata por 3 dias, com medo de que os chineses pudessem estar fazendo buscas na trilha principal. Estávamos famintos, e o progresso era tão difícil que não cobrimos mais que 3 quilômetros durante esse tempo. Então o sobrinho do Quimpodorje caiu e machucou seriamente a perna. Tivemos de nos esconder e descansar por mais 3 dias, mas conseguimos um pouco de arroz dos soldados indianos. Aquele simples arroz cozido, sem sal ou manteiga, tinha um sabor mais delicioso do que tudo que eu jamais comera. Depois que o sobrinho recuperou-se o suficiente para ir mancando com a ajuda de um bastão, seguimos mais uma vez ao longo do rio que, devido às chuvas das monções, estava alto e se revolvia em águas barrentas e pedras soltas, enquanto seguiu pela estreita garganta da montanha. A trilha passava de uma margem à outra e tivemos que atravessar o rio 13 vezes, agarrando-nos a pontes feitas de cipó trançado. A maioria dessas pontes não tinha tábuas e era vertiginoso olhar pelas malhas abertas do cipó para a rodopiante turbulência rio abaixo. Tínhamos um companheiro butanês que, familiarizado com essas pontes em seu país, as atravessava rápida e agilmente. Nós, tibetanos, cruzávamos com dificuldade, quase paralisados pelo medo, e o nosso andar vagaroso e desequilibrado fazia a ponte balançar em um grande arco sobre as águas bravias. A trilha ao longo da margem, quase vertical, muitas vezes não era mais do que uma saliência extremamente estreita. Tínhamos de nos encostar junto ao barranco, em estender um pé à frente, depois arrastar o outro atrás deste, agarrando as raízes para nos sustentarmos. Eu estava me deslocando sobre uma dessas saliências quando cheguei ao espaço sem raízes de cipó e tive que agarrar um arbusto para me firmar. Inesperadamente, suas raízes não aguentaram. Tombei para trás, dentro do rio, e 9 metros abaixo, e instantaneamente fui puxado para o fundo por minha pesada mochila. No bramido da correnteza, eu podia ouvir as pedras rolando pelo leito do rio. Minha mente tornou-se muito clara, e os primeiros pensamentos que surgiram foram: não estou morto, não sinto dor. Como a maioria dos tibetanos, eu não sabia nadar, mas comecei a agitar minhas mãos até que encontrei algo sólido. Agarrei aquilo e consegui tirar a cabeça para fora da água. O objeto era o tronco de uma enorme árvore tropical que havia caído no rio e formado um redemoinho. Graças a isso, eu não tinha sido jogado na correnteza e agora me agarrava ao tronco, completamente exausto e ofegante. O sobrinho de Quimpodorje foi o primeiro a me alcançar e ajudou-me a sair. Minha mochila, carregada com os colchões e roupas de cama, tinha o peso de uma pedra. Nós a deixamos à beira do rio e andamos até encontrar uma caverna. O butanês foi então pegar a mochila e fizemos uma grande fogueira para secar nossas coisas.
O trauma de ter caído no rio drenou minhas forças e minha confiança. As pontes, saliências e trilhas pelas montanhas, os sanguessugas que nos flagelavam constantemente, a falta de comida, a incerteza sobre a perseguição chinesa, e, desde que o sobrinho tinha machucado a perna, a incapacidade de 4 entre os 5 de andar bem, tudo agora me parecia esmagadoramente difícil e desanimador. Foi exatamente nesse momento de necessidade que Dord, nosso companheiro butanês, demonstrou uma dedicação totalmente abnegada. Quando nos aproximávamos de passagens traiçoeiras, ele carregava nossas coisas, fazendo viagem após viagem. Depois ajudava Kempodorj e seu irmão, um de cada vez. Quando parávamos, ele juntava brotos de bambu e outras plantas comestíveis que conhecia, pois o meio ambiente da terra dos Nagas era semelhante ao do Butão. Esses vegetais nos sustentaram por alguns dias. Com sua agilidade, habilidades e bom coração, ele foi crucial para nossa sobrevivência durante esse período. Kempodorj estava calmo e não se queixava, prático em relação ao que devia ser feito, mas inabalável em seu reconhecimento da natureza absoluta da realidade, para além do mero jogo dos acontecimentos fenomênicos. Nesses tempos, ele transmitiu o profundo significado do Dharma tão vigorosamente quanto antes, apesar de não fazer discursos formais. No decorrer de nossa fuga, nunca perdi a noção do privilégio que era estar com ele, a minha insuperável boa sorte em meio a circunstâncias aparentemente ruins. Mais ou menos 12 dias após termos fugido do ataque chinês ao acampamento do exército indiano, o pior de nossos caminhos já terminara. Podemos nos juntar às tropas indianas que seguiam na mesma direção e nos deram arroz, lentilhas, óleo de coco e sal. Estávamos definitivamente fora do alcance dos chineses, e então paramos para descansar por muitos dias. Depois saímos para o trecho final e muito mais fácil de nossa jornada, que levou mais uma semana. Finalmente, chegamos ao posto do exército em Lemmingueng. À medida que os tibetanos iam chegando aos borbotões, os indianos providenciavam documentos de identificação e transferiam as pessoas o mais rápido possível, para que o posto não se tornasse um foco de hostilidade com os chineses. Ouvi rumores de que, na Índia, se você fosse do sexo masculino e tivesse entre 6 e 18 anos, era mandado para a escola. Entre 18 e 29, você era convocado para o exército. Entre 30 e 70 anos, era mandado para trabalhar no campo, e com mais de 70 era mandado para uma casa de abrigo para anciões. Eu tinha 29 anos, mas disse que tinha 34. Estava bastante certo de que não queria servir ao exército indiano, mas falsificar meus dados mostrou-se desnecessário, pois o rumor não era verdadeiro. Kempodorj, seu irmão e eu, todos obviamente impossibilitados de andar mais, fomos mandados de helicóptero de Lemmingueng até a entrada do próximo centro de refugiados, um lugar chamado Dakpo Ritchel. O sobrinho de Kempodorj e o botanês Dorje andaram mais uma semana para nos encontrar ali. Ficamos nesse centro por um mês e depois nos levaram voando para Missamari, um grande campo de refugiados tibetanos em ação. Na noite anterior ao nosso voo para Missamari, sonhei que estava pegando um avião para um destino desconhecido. No sonho, eu perguntava para onde estava voando e alguém respondia: América. Quando acordei na manhã seguinte, perguntei a algumas pessoas onde era a América. A maioria não conhecia, mas finalmente alguém disse: é muito longe e é uma terra de demônios de olhos azuis. Naquele dia voamos num velho avião, a hélice para Assam. A viagem foi muito acidentada e uma vez, quando o avião caiu numa bolsa de ar, pensei que minha própria mente tivesse se movido. No campo em Missamari, juntamo-nos às milhares de outros refugiados tibetanos, todos em trânsito para uma nova vida no exílio. O Senhor da Dança, a autobiografia de um lama tibetano, Jagdo Tulku Rinpoche.